Fala, galerinha esperta! E aí, vamos para o nosso resumão. Falamos para vocês sobre a questão dos Estados Unidos. Falamos para você a questão da migração para os Estados Unidos. É muito intensa, é um grande polo de atração internacional, de migração, inclusive de forma ilegal, clandestina, principalmente ali pela fronteira com o México. E falamos para você que os principais imigrantes clandestinos, ilegais, são os próprios mexicanos, ok? Obviamente que entra aí também nessa parcela brasileiros, bolivianos, equatorianos, colombianos, paraguaios, enfim. São muitas pessoas que querem entrar nos Estados Unidos ali pela fronteira, ok? Então, vamos lá, meu diretor. Vamos lá, que já começou nosso resumão da aula 10.2. Falamos para vocês sobre a questão das migrações internacionais. Vamos começar a rabiscar. Parte 2, e elas têm tudo a ver com a questão da globalização, ok? Nós falamos, então, dessa fronteira dos norte-americanos, essa fronteira que foi fechada, essa fronteira que já era difícil eles darem um passaporte, assinar lá, dar um visto aprovado, ficou pior depois que teve os atentados às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, no ano de 2001, mais precisamente 11 de setembro, ok? Onde as Torres Gêmeas foram atacadas por aviões que foram sequestrados por radicais muçulmanos contra os norte-americanos, ok? E aí a gente falou que tem a questão dos cubanos, esses cubanos que sofreram um embargo econômico para completar a tristeza dos cubanos. Acabou a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi extinta. Isso agravou o problema dos cubanos, ok? E se a União Soviética acabou, o leste europeu agora se tornou capitalista também e eles preferiram comprar alimentos, agora que não vai mais vir de Cuba, vai vir da própria Europa, que novamente vai fazer a economia cubana entrar em colapso e que vai acontecer o quê? Vão querer ir lá para os Estados Unidos, ok? Falamos para vocês sobre a fronteira da União Europeia. Esta União Europeia, que também é um polo de atração de imigração internacional ilegal, vindo principalmente de onde? Do leste europeu. Lembram que agora eu falei que a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, colapsou, e aí o leste europeu, países como Polônia, Hungria, foram muitas pessoas em direção da União Europeia, ok? Países ricos que estavam sob influência dos norte-americanos, como França, Itália, Espanha, Portugal, Finlândia, Suíça, Suécia, ok? Países ricos. Então, a gente vai ter aí a União Europeia sendo esse polo de atração, tanto de africanos, árabes, asiáticos, como próprios europeus, vindo do leste europeu, ok? E falamos também para vocês que a população de origem imigrante lá nos Estados Unidos é principalmente vindo da Índia, do México, da China e Cuba, ok? Falei para vocês que a Europa teve uma crise migratória muito intensa a partir dos anos de 2011. E esses imigrantes vieram principalmente da África e do Oriente Médio, fugindo da fome, da miséria e de conflitos, tanto na África quanto no Oriente Médio, ok? E também a Europa recebeu pessoas do leste europeu, ok? Esta imigração gerou o que a ONU chama de
crise humanitária, ok? Professor, por que é uma crise humanitária? Porque as pessoas estão vivendo de forma indigna, ok? Sem banheiro, sem água potável, sem dinheiro para pagar um aluguel, sem moradia, sem alimentação, sem café da manhã, enfim. Estava a ver navios mesmo, ok? Então, essas pessoas ficam em situação muito vulnerável. Então, muitos imigrantes da Alemanha são de origem muçulmana, que gerou, tanto na Alemanha quanto na França, uma situação chamada islamofobia, que é a aversão a quem é islâmico, ok? E esse preconceito foi a causa que intensificou essa islamofobia, ok? Foi o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, foi o atentado aos metrôs em Madrid e Londres e os ataques terroristas à França, ao jornal Hebdo, ok? Então, a gente tem aí fatos que comprovam que intensificou-se essa islamofobia por causa desses atos que foram criados por radicais, a área mais radical desses islâmicos, ok? E a gente também mostrou para vocês que a maioria dessa galera aí que quer estar entrando de uma forma aprovada, através de solicitação formal de refúgio, quem mais recebeu esses refugiados foram a Alemanha, Suécia, França, Itália, Suíça e a Grã-Bretanha, ok? Principalmente sírios, a Eritreia, Afeganistão, Iraque e Irã, que solicitaram fizeram essa solicitação de refúgio, ok? Meus queridos, agora é o seguinte, tá tudo suave na nave, tudo tranquilão e favorável. Tem aí 5 questõezinhas de boa, bacaninha, tranquilão para você fazer, ok? E obviamente que você vai acertar tudo e daqui a pouco a gente vai voltar só para confirmar. Até daqui a pouco, tchau. Fala, galera esperta! Fizeram a atividade aí de boa, suave na nave, claro, sempre, devagar e sempre, ok? Só na manha do jabuti, ok? Não precisa ter pressa. Você tem que se adequar a uma questão de você ter essa parte emocional muito bem equilibrada, porque o que você faz hoje é o quê? São praticamente pequenos simulados do dia a dia daquilo que vai ser a sua prova daqui a alguns dias, que vai ser o Enem, para você entrar numa faculdade, beleza? Então, vamos junto, vamos lá no quadro, meu diretor, vamos ver se todo mundo acertou todas as questões aí da nossa atividade. Questão 1. Assinale a alternativa que indica corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguição, olha aí, perseguição religiosa, política ou ideológica, guerras, conflitos políticos, falta de oportunidades de trabalho no local de origem, concentração fundiária. Então, assinale a alternativa que indica corretamente onde que ocorre esse processo, não é isso? A, isso é o quê? Uma atração populacional. B, aumento da taxa de natalidade. C, crescimento vegetativo. D, migrações populacionais ou diminuição das taxas de mortalidade. Então, olha só. Diminuição das taxas de mortalidade, ninguém está falando disso. Indique corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguição religiosa. Então, não vai estar relacionado à taxa de mortalidade, ok? Ideológico. Então, as pessoas... Está falando aí que as pessoas estão saindo de algum lugar, ok? Se está falando que está saindo, ela está falando de uma situação de migração. Então, nenhuma outra fala de migração. Olha aí. Só pode, então, ser a letra D, ok? Então, está falando de migração populacional, ok? Obviamente que eu tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos lá, questão 2. Neste país,
aproximadamente 30% dos filhos de estrangeiros são descendentes de um determinado grupo de imigrantes, somando mais de 7 milhões de pessoas. Eles já são a metade de todos os imigrantes constantes deste país e também a maior parcela dos imigrantes ilegais. Talvez por isso, a violência, o abandono e a perseguição aguardam os que ainda tentam entrar pelos quase 4 mil quilômetros de fronteira. Olha só, está falando de quê? O texto aborda a situação atual dos imigrantes onde? A. Turcos na Alemanha. B. Mexicanos nos Estados Unidos. C. Brasileiros em Portugal. D. Argelinos na França. Ou letra E. Paquistaneses na Inglaterra. Vamos reler para a gente ver que a gente viu isso durante a aula. Olha só. Neste país, aproximadamente 30% dos filhos desses estrangeiros são descendentes desse grupo de imigrantes, ou seja, de um país, ok? Somando mais de 7 milhões de pessoas, eles já são a metade de todos os imigrantes constantes desse país e também a maior parcela dos imigrantes ilegais. Por isso que a violência, o abandono e a perseguição aguardam os que ainda tentam entrar pela quase 4 mil quilômetros. Então, só lembrando que 4 mil quilômetros é um país muito grande. Então, aqui já está a dica, que está falando que é lá dos Estados Unidos, beleza? Então, sem mais delongas, lembrar a todos, vou botar de verdinho, que eu gosto da cor verdinha, ó. Parabéns a todos que conseguiram detectar que está falando dos mexicanos entrando dentro dos Estados Unidos de forma ilegal. Inclusive, vimos isso durante nossa aula, beleza? Vamos para a questão 3. Olha aí, uma questão de Enem, já simulando para você uma questão de Enem, hein? Vamos lá. Em 31 de agosto de 2015, a chanceler alemã Angela Merkel, falei isso durante a aula, né? Falei dela, proferiu a emblemática frase. Emblemática quer dizer marcante, né? Histórica, né? A emblemática frase que virou o slogan de sua política migratória. Wir schaffen das. Nós vamos conseguir. É isso que ela queria dizer. Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força à porta da Alemanha, quando Angela Merkel permitiu a entrada no país de milhares de imigrantes retidos na Hungria. No total, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados em 2015. Neste último ano, os ânimos do país vêm oscilando entre uma cultura de boas-vindas e rejeição. A popularidade de Angela Merkel caiu. Lembra que eu falei para vocês que, inclusive, essa política dela, né, fez com que ela perdesse o cargo, ok? E o prestígio dela. E os principais partidos aliados do seu governo se distanciam agora da política de refugiados adotada pela líder Angela Merkel. Está aí um gráfico que mostra o número de pessoas que morreram e o número de pessoas que nasceram na Alemanha. Então, pelo gráfico, a gente percebe que na Alemanha morre muita gente e nasce pouca gente. Ou seja, esse gráfico está evidenciando que a população da Alemanha está diminuindo, porque está morrendo pessoas e não está tendo reposição no quadro de natalidade, ok? Ou seja, está nascendo poucas pessoas na Alemanha, ok? Vamos lá para o que se pede. Considerando a análise dos dados do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã é A. Elevação do nível salarial. B. Redução de custos trabalhistas. C. Recomposição da população ativa. D. Importação de operários qualificados. E letra E. Recomposição da população economicamente inativa. Inativos são os aposentados, ok? Então não é essa. Obviamente
que eu já dei a resposta para vocês. Se eu estou falando que está tendo uma taxa de mortalidade muito grande e está nascendo poucas pessoas, eles precisam recompor a população ativa, pessoas para o trabalho lá, ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Os imigrantes brasileiros enviaram 7 bilhões ao país a partir dos Estados Unidos em 2006, segundo o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, obtido pelo Financial Times. Assim, os brasileiros só perdem para os mexicanos 23 bilhões no ranking de remessas de latino-americanos para o seu país de origem. Sem o dinheiro enviado pelos imigrantes, entre 8 milhões e 10 milhões de famílias viveriam abaixo da linha da pobreza. Então, lembra que eu falei isso para vocês? Que eles, mesmo tendo empregos que não são tão bons, ainda assim é vantajoso trabalhar lá, porque eles vão ganhar 5, 7, até 10 vezes mais do que ganha aqui no Brasil, por exemplo, ok? E eles mandam dinheiro para cá. Está aqui a prova. 7 bilhões foi mandado lá nos idos de 2006. Vamos para o que se pede. Considerando as características dos movimentos demográficos atuais, analisa as afirmações abaixo. 1. A fronteira mexicana e a costa oeste norte-americana revelam-se as principais portas de entrada dos imigrantes ilegais, assim como os países do Mediterrâneo são para a Europa. 2. Imigrantes geralmente são essenciais para as economias desenvolvidas, pois servem como mão de obra barata e com poucos benefícios sociais e econômicos. 3. Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita, fortemente xenófoba, que isso aqui eu expliquei, que é preconceito, né? A quem é aversão, a quem é estrangeiro, né? E também são racistas. Nos países ricos, o imigrante do terceiro mundo pode ter papel importante na reversão do envelhecimento daquela população. 4. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice do desemprego dos países centrais, que é o maior que nos países subdesenvolvidos, pois concorrem com os baixos salários pagos aos clandestinos. Estão corretas o que se fala em A, apenas uma? B, 1 e 2? C, 1, 2 e 3? E D, todas as afirmações, ou letra E, apenas a 2. Então, vamos ver o que diz lá na 1. A fronteira mexicana e a costa oeste norte-americana revela-se as principais portas de entrada de imigrantes ilegais, isso é verdade. Assim como lá no Mediterrâneo são para a Europa. Expliquei isso aqui durante a aula, beleza? Isso aqui está certo. A 2. Imigrantes geralmente são essenciais para a economia desenvolvida, pois servem como mão de obra barata, certo? E com pouco benefício, certo também, ok? A 3. Então, já que você sabe que a 1 e 2 está correta, vamos eliminar o que não tem a 1, está dizendo que é só 1, a 2 está correta, a 1 e a 2 está correta, então pode ser a B. 1 e 2 pode ser a C também. Todas as afirmações pode ser também, porque a 1 e a 2 a gente já sabe, a gente não viu as outras. Apenas a 2 não pode ser, porque a gente já sabe que a 1 também está correta. Ok? Então, vamos analisar a 3. Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita, fortemente xenófoba, verdade. Racista, verdade. Nos países ricos, verdade. O imigrante do terceiro mundo pode ter papel importante na reversão do envelhecimento da população. Certo? Lembra que a gente fez a questão lá da Alemanha? É isso? Então, é recompor a população economicamente ativa. Então, essa 3 está correta. Então, vamos eliminar o que não tem a 3. Ó. A B não é, não tem a 3 na E. Todas podem ser, então só pode ser a C ou a D. Então, se a 3 está correta, só nos resta saber se a 4 está certa. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice de desemprego. Elevado índice de desemprego nos países centrais, que é a maior que nos países desenvolvidos. Já era. Isso aqui está errado. Então, vai ser a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Parabéns a todos que acertaram. Questão 5. Sobre a migração dos Estados Unidos, a charge revela que, olha aí, é um imigrante, olha só, o chapéu mexicano, ok? Querendo entrar nos Estados Unidos.
Sobre a imigração dos Estados Unidos, a charge revela que a perseguição aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos foi ampliada após o atentado terrorista de 2001. B. A crescente tensão sobre os trabalhadores ilegais mexicanos nos Estados Unidos reflete a crise econômica mundial de 2008. C. O modelo federativo norte-americano se configura em uma arquitetura política que favorece o aumento ilegal de imigrantes. D. O instrumento de controle de circulação latino-americano na fronteira norte-americana são insuficientes para impedir a migração ilegal. E letra E. Os mexicanos, desde a configuração do NAFTA, foram desestimulados a ultrapassar as fronteiras em busca de emprego. Então, isso aqui não é, eles continuam indo lá até hoje, ok? Então, sem mais delongas, é a letra D. O instrumento de controle não são suficientes para impedir, porque até hoje a galera entra lá pela fronteira nos Estados Unidos. Beleza, galera? Forte abraço. Até a próxima. Valeu.